compartilhar com você de uma maneira bem breve esse capítulo, mostrar para vocês que o povo continua no ciclo do pecado. Qual que é o ciclo de Juízes? É o seguinte: tornou Israel fazer o que era mal perante o Senhor. Quando é que eles tornavam? Sempre que o juiz, um daqueles juízes morria. No caso aqui nós não temos a morte do juiz, mas a morte de Abimeleque, que queria ser rei e acabou morrendo aí com a pedrada na cabeça dada por uma mulher. E o Senhor continua levantando juízes, porque o povo continua a fazer o que é mal perante o Senhor entrega nas mãos dos inimigos, o povo então clama ao Senhor, o Senhor perdoa, o Senhor livra dos inimigos. Para quê? Para que o povo volte a pecar. Não é que Deus os livrou para esse motivo, para que eles voltassem a pecar, mas eles voltavam por causa da fraqueza, da cobiça, porque se esqueciam do Senhor, porque é um povo duro e ingrato. E aqui vai contar que Tola, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Zacá, se levantou para livrar Israel. Ele morava em Samim, julgou Israel 23 anos e depois morreu. Nós não sabemos muito sobre Tola, só isso que a palavra de Deus nos diz. Mas sabemos que ele foi usado por Deus, portanto, então, foi alguém que Deus demonstrou graça e usou para livrar o povo. O seu nome é mencionado no livro de Juízes. Depois dele levantou Jair, o gileadita. Lembrem que os gileaditas moravam antes ali de atravessar o Rio Jordão, né? Quando eles vinham do Egito, eles tomaram aquela terra antes de atravessar o Rio Jordão, receberam por herança. E ele julgou Israel durante 22 anos. Olha que interessante esse fato. Ele tinha 30 filhos que cavalgavam em 30 jumentos. E eles tinham 30 cidades que chamavam Avot Jair. Então preste atenção, era fácil ir para uma guerra. Um homem tinha 30 filhos, cada filho montava um jumento. E cada filho que montava um jumento era um rei que tinha uma cidade, né, dominava, era um líder de uma cidade. Então, quando Jair ia à guerra, ele chamava os filhos e saíam então 30 cidades, lideradas por seus 30 filhos. Imagina um exército, onde os generais são um exército formado por um só povo, onde os generais, os líderes são todos irmãos, um exército muito poderoso. E ele cuidou, ele tinha 30 filhos, aqui diz que Jair morreu e foi sepultado, julgou durante 22 anos, portanto nesse tempo ele subjugou os inimigos. E continuando, o texto agora vai dizer que os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor e adoraram aquilo que Gideão havia derrubado, Baal e Astarote, deuses da Síria e do Sidom. E aí o que Deus fez? De Moabe, dos filhos de Amon e dos filisteus, esses deuses, eles abandonaram o Senhor e deixaram de adorá-lo. Então a ira do Senhor se acendeu a Israel e ele entregou nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon. Durante 18 anos oprimiram os filhos de Israel que estavam do outro lado do Jordão, na terra dos amorreus. Então, preste atenção, os amorreus haviam sido derrotados pelo povo de Israel e agora os amorreus novamente se levantam e dominam. E agora eles estão para atravessar, dominam aquém do Jordão, estão para atravessar o Jordão para ir lutar com Judá e contra Benjamim e contra a casa de Efraim. E Israel ficou extremamente angustiado. Porque eles começaram a pensar: Senhor, tudo o que nós fizemos, nós conquistamos, nós vamos perder? Nós derrotamos os amonitas, agora os amonitas se levantam, já subjugaram aquele lado de lá, e estão vindo para cá. Será que os povos que nós expulsamos vão voltar? Então o que os filhos de Israel fizeram? Clamaram ao Senhor. E disseram: pecamos contra ti, deixamos o nosso Deus e adoramos aos Baalins. E o Senhor respondeu aos filhos de Israel: quando os egípcios, os amorreus, os filhos de Amon, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os maonitas oprimiram vocês clamavam a mim, não é? E eu não livrei vocês da mão deles? Olha o que Deus diz: mas vocês me abandonaram e serviram a outros deuses. Por isso eu não livrarei vocês mais. Clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles livrem no tempo do aperto. Deus foi duro. Deus falou: toda vez que vocês clamaram a mim, eu livrei. Mas vocês me traíram, não é? Então, clamem após os deuses que vocês estão servindo. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: nós pecamos, faze-nos tudo que o Senhor que parecer bem ao Senhor, mas por favor, Senhor, livra-nos mais uma vez. E sabe o que eles fizeram no tempo do aperto? Tiraram os deuses estranhos do meio de si, adoraram o Senhor, e ele já não pôde, olha que maravilhosa expressão, diz aqui que o Senhor já não pôde reter a sua compaixão diante da desgraça de Israel. Os filhos de Amon foram convocados a acampar em Gileade, os filhos de Israel, por sua vez, se reuniram e acamparam em Mispa. Então o povo, aliás, os chefes de Gileade, disseram uns aos outros: quem será o homem que começará a luta contra Gileade, os filhos de Amon? Quem fizer isso será o chefe dos moradores de Gileade. Então os gileaditas estavam desesperados. Eu queria aplicar isso aqui rapidinho na sua vida. Meu querido irmão, não traia o Senhor. Tenha o Senhor como único Deus da sua vida. Não se prostitua espiritualmente falando. Só existe um Deus vivo e verdadeiro, esse Deus é o Senhor. Não vá após outros deuses. Não confie, não coloque a sua confiança, a sua certeza, a sua segurança em nada que não seja o Senhor. Não coloque no dinheiro. Não coloque no amor. Não coloque na sua estabilidade. Não coloque no seu emprego. A única rocha na qual nós podemos pisar seguro e nos sentirmos seguros é o Senhor Deus, meu querido irmão. Coloque a sua esperança, a sua confiança no Senhor, porque é Ele que nos faz sobressair. E se hoje, meu querido irmão, você se encontra desesperado, cercado por situações que você mesmo provocou, a maioria dos buracos que nós clamamos a Deus para que Ele nos tire, fomos nós mesmos que pulamos lá dentro. Então, meu querido irmão, se você está numa situação assim, você mesmo provocou a situação,
angustiante que você está vivendo, uma situação de extrema miséria, uma situação de perturbação plena, você não tem tido paz, você não tem conseguido dormir, parece que existe um câncer instalado na sua alma, você está aflito. É tempo, meu querido irmão, de voltar-se para o Senhor. Jogue os ídolos fora, obedeça o Senhor, ame o Senhor. Se você tem vivido uma vida de pecado, amando mais os seus desejos do que o Senhor, pare imediatamente. Diga não ao pecado. Clame pela misericórdia de Deus, mude os rumos da sua vida, meu querido irmão. Sabe por quê? Porque aqui diz o texto que o povo clamou, deitou fora. E ele já não pôde reter a sua compaixão diante da desgraça de Israel. Se você está sofrendo, meu querido irmão, por algo que você fez, isso trouxe desgraça para a sua vida, clame ao Senhor, ore ao Senhor. Ele não vai poder reter sua compaixão. Compassivo e justo é o Senhor, longânimo, benigno. Ele não pode reter a sua compaixão. Eu vou terminar lembrando um episódio. Jesus estava bem cansado e ele não queria que ninguém soubesse que ele estava numa casa. E certa vez ele entrou numa casa para ficar ali quietinho, para descansar. Mas havia uma mulher que clamava: Senhor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está terrivelmente endemoniada. E lá no texto vai dizer que Jesus não pôde ocultar-se, porque aquela mãe estava ali sofrendo. Meu querido irmão, Deus não pode conter a sua compaixão diante do nosso sofrimento. Deus não tem prazer no nosso sofrimento. Ele não tem prazer nem na morte do ímpio, quanto mais no sofrimento dos seus filhos, do justo. Ele te quer bem, meu querido irmão. Mas se preciso for, ele vai te corrigir. Deite fora os ídolos. Deite fora. Não siga o ciclo de Israel, no livro de Juízes. Meu querido irmão, diga não ao pecado. E eu quero terminar fazendo a você um desafio. Tem muita gente que não consegue largar o pecado porque acha que, largando o pecado, os efeitos que o pecado produz na sua vida, o prazer, vale mais a pena do que a fazer o que é certo. Eu queria que você fizesse um teste. Deixa de pecado. Sabe esse pecado seu de estimação que tanto te atrapalha, te atormenta, te deixa mal, te deixa para baixo, te faz sentir culpado? Pare com ele. Pare. Mas pare mesmo. Hoje vai ser difícil. Amanhã vai ser extremamente difícil. Vai chegar um momento que você vai perceber que naquele dia foi mais fácil que o dia anterior. E se você largar esse pecado por um tempo em que você consiga recobrar a lucidez, longe dos prazeres que ele causa, sabe o que vai acontecer? Você vai perceber que a paz que você experimenta não compensa o prazer que o pecado te dava. Entendeu? Nada vale, meu irmão, a paz. Desfrute de paz. Seja a paz de Deus o hábito em vosso coração. Pare de viver em tormenta, em perturbação. Pare de pecar. Pare com isso. Em nome de Jesus. Clame ao Senhor. Deite fora os ídolos. Porque Ele não vai poder reter a sua compaixão. Se você está sofrendo, o lugar para você correr para o Senhor. Para o trono que a Bíblia descreve no livro de Hebreus, na Epístola de Hebreus, como o trono da graça e da misericórdia, onde nós obtemos socorro em ocasião oportuna. Um grande beijo, meu irmão. Amanhã estamos juntos para estudarmos mais um capítulo da Bíblia.